Boa noite para todos os irmãos e irmãs, graça e paz. E é também para mim uma alegria imensa estar de volta. Esperava um pouco mais de frio, para a gente lá de cima, um pouco frustrante quando desce aqui nessa época do ano. E vocês devem achar isso ótimo, a gente fica esperando ter um pouquinho mais de frio. E agradecer ao pastor Gladir, a alegria de revê-lo. E o Gladir é um desses presentes de Deus para a igreja hoje, né? Essa poesia extraordinária, maravilhosa, que ele nos presenteia. A minha esposa temos alguns CDs dele, mas tem um em particular, e uma música em particular, que ela ouve praticamente todos os dias, na ida para o trabalho, na volta do trabalho. E tem feito um bem enorme para ela. Então é para a gente um privilégio muito grande ter alguém como o pastor Gladir, que nos abençoa com uma música de uma qualidade, de uma poesia, de uma riqueza extraordinária. Deus te abençoe, meu irmão. Uma alegria poder ouvi-lo. Espero que a gente ouça bastante. Eu ontem, quando vi que ele estaria aqui, eu pensei cá comigo, falei, puxa, podia ser só com ele. Ouvi-lo cantando e ministrando para a gente a música e a palavra do Senhor. O ano atrasado, em 2011, quando eu estive aqui em Porto Alegre, o encontro do ano passado foi em Caxias, mas o encontro do ano atrasado, eu falei sobre a oração do Pai Nosso. E, na época, me lembro de ter comentado que são dois temas na vida de Jesus que, às vezes, eu fico pensando por que nós não damos a atenção devida a esses temas, né? E um deles é a oração. E há uns anos atrás, talvez 5 anos atrás, enquanto eu preparava para pregar essa oração durante uns 6, 7 domingos na minha igreja, uns 7 domingos, acho que foi assim, e relendo e meditando nela, eu fiquei me perguntando por que a oração que Jesus nos ensinou a orar não é a oração que nós oramos. Não me refiro, obviamente, em repeti-la, isso até que nós fazemos. Mas quando nós pensamos na oração do Pai Nosso como uma oração que tem em si toda a estrutura, todo o conteúdo, todo o princípio, o fundamento da experiência cristã de oração, e não é essa a oração que modela, que formata, que estrutura a nossa oração. Não sei porquê, mas quando nós oramos nas nossas igrejas, nos nossos grupos, é fácil perceber que não é essa oração que Jesus nos ensinou que modela, que estrutura a nossa experiência de oração. E é importante refletir sobre isso. É importante pensar sobre isso. Jesus orou inúmeras vezes, mas essa oração é a oração que ele responde aos seus discípulos quando eles lhe perguntam e pedem, na verdade, Senhor, ensina-nos a orar. Essa é uma oração que diz respeito à forma como nós, cristãos, devemos orar. É a oração que nós percebemos que faz parte da estrutura da oração de Jesus, naquelas que a Bíblia registra, mas que de alguma forma não tem sido a nossa forma de orar, a nossa maneira de estruturar a nossa própria experiência de oração. E o outro tema
que é o tema, então, que tenho oportunidade de meditar e refletir com vocês hoje e amanhã, que é a tentação de Jesus. E eu também fiquei pensando, mais ou menos naquela mesma época, por que a tentação de Jesus, essa experiência tão importante, esse episódio na vida de Jesus que marca o início do seu ministério público, esse episódio que me parece, ao meu ver, que Jesus decidiu compartilhá-lo com seus discípulos, porque, ao que tudo indica, ninguém estava com Jesus no deserto quando ele foi tentado. Portanto, o registro que nós temos, que os evangelistas deixaram para nós, foi porque Jesus decidiu compartilhar esse episódio com seus discípulos por julgá-lo absolutamente importante, fundamental para a nossa experiência cristã, para a nossa percepção de como se dá essa luta, esse conflito que todos nós vivemos e que Jesus viveu de uma maneira tão intensa, tão dramática, que é uma tentação representativa de todos os cristãos quando são introduzidos na vida da fé, na vida cristã, e se entregam a servir a Cristo, a servir a Deus no mundo. É a tentação que encontra-se presente na vida de todos nós. Ela não foi exclusiva na vida de Jesus, ela representa tudo aquilo que eu e você enfrentamos todos os dias. Portanto, eu gostaria de olhar para esse tema hoje e amanhã, procurando considerar as tentações de Jesus e procurar não só tentar compreendê-las, como o pastor Gladir disse ainda há pouco, são mistérios que nós tocamos neles tentativamente, procurando compreendê-los na medida em que Deus nos conduz a olhar para essas passagens e para esses textos. Então, eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias. Nós vamos ler na versão de Mateus, começando no capítulo 3, no verso 13, com o batismo de Jesus, e prosseguindo pelo capítulo 4 até o verso 11, que descreve a tentação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, começando no versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem,
e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Bom, talvez a primeira pergunta para nós introduzirmos esse assunto é olhar para esse personagem. Quem é Jesus? Quem é esse que foi levado ao deserto pelo Espírito para ali ser tentado pelo diabo? É importante nós considerarmos que Jesus, esse Jesus que é levado para o deserto, esse Jesus que é tentado, ele é comum de nós. É importante nós olharmos para esse episódio e reconhecermos Jesus como verdadeiramente humano. O Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus e começa afirmando que Jesus é filho de Davi, é filho de Abraão, Jesus é filho de Maria. Esse Jesus que é levado para o deserto, esse Jesus que passa por essas tentações, ele é um ser humano igual a mim, igual a você. Como diz o autor de Hebreus, sujeito às mesmas lutas, aos mesmos conflitos, porém sem pecado. Ele é um ser humano como nós somos. Mas não é só isso. Esse Jesus que é tentado ali no deserto, ele é o verdadeiro ser humano. Ele é o verdadeiro homem. Ele é, na linguagem de Paulo, o segundo Adão. Ele é o primogênito de uma nova criação. Ele é o novo homem. Ele é o primeiro fruto de uma nova criação. É aquele que veio para realizar um novo Gênese, para inaugurar o reino de Deus, a nova criação, a nova humanidade. Mais do que isso, esse Jesus que é tentado no deserto, ele é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem, é o Deus que entra e que participa da nossa humanidade caída. É aquele esse que é tentado no deserto, ele é, na verdade, o cabeça de uma nova humanidade. Mas ele é também aquele sobre quem o futuro da humanidade encontra-se representado. Noutras palavras, uma falha, um fracasso, uma escolha errada, uma decisão errada implicaria no fracasso de toda a humanidade. A tragédia seria cósmica. Esse evento para o qual Jesus é conduzido pelo Espírito é um evento que encontra-se no centro de toda a história da humanidade. É claro que podemos considerar a cruz como parte desse evento, como o evento para onde as decisões de Jesus, a forma como ele se comporta, a maneira como ele responde, suas atitudes, suas escolhas, suas decisões apontam para o Calvário. Mas esse evento tem uma importância enorme
na experiência cristã, não só na experiência de Jesus, mas tem uma importância enorme na nossa própria experiência cristã. E a pergunta que eu gostaria de ter em mente durante as nossas meditações aqui nesses 2 dias é como que esse evento pode nos ajudar. Como que ele pode trazer luz sobre os nossos conflitos? Como que ele pode nos ajudar a entender a nossa existência humana e dar significado à nossa existência, muitas vezes conflituosa, muitas vezes difícil, muitas vezes tensa. Mas é importante lembrar que esse Jesus que é conduzido até o deserto, esse Jesus que enfrenta esse episódio, que é tentado no deserto, ele é um de nós, ele é mais do que um ser humano, ele é o ser humano, ele é mais do que um homem, ele é o homem, o verdadeiro ser humano. Ele é mais do que isso, ele é o Deus encarnado, o Deus presente, o Deus que habita em nós e habitou entre nós. E nesse evento encontra-se presente a história e o futuro de toda a humanidade. Então, logo no início do ministério de Jesus, o que nós percebemos é que a tentação, ela é uma realidade. E o que nós vamos ver aqui nessas meditações que teremos é que não se trata de uma coisa muitas vezes tão óbvia, tão clara, tão fácil de perceber e de discernir como muitas vezes nós queremos entender que a tentação tem a ver com alguns deslizes, algumas questões morais ou éticas. Nós vamos perceber que trata-se de alguma coisa muito maior, muito mais complexa, que diz respeito não apenas a algum episódio, a algum evento ou a alguma decisão meramente ética ou moral na nossa vida, diz respeito às percepções mais profundas que nós temos em relação à vida e em relação a Deus. O apóstolo Paulo, ele define essa luta dizendo que ela não é contra o sangue e a carne, é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo reconhece que o mundo que nós vivemos é um mundo onde nós lidamos com poderes, lidamos com potências. As coisas estão aí. Nós não sabemos de onde elas vêm, nós não sabemos como que elas são construídas, nós apenas percebemos, sabemos, elas estão aí. A realidade está aí diante de nós. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que por trás de toda mentira encontra-se um enganador, o pai da mentira. Por trás de todo engano, por trás de toda ilusão, por trás de toda falsidade, por trás de toda essa malícia que existe dentro da nossa sociedade, no nosso mundo, por trás de toda culpa, encontra-se o acusador. Por trás de toda divisão, encontra-se o diabolos, esse caluniador. Por trás de toda promiscuidade, encontra-se o grande sedutor. São poderes, são potências. Elas estão aí. Às vezes, nós, diante de uma situação que chama a atenção no país, numa cidade, um noticiário trágico, uma cracolândia, um assassinato brutal, uma violência, uma situação difícil de entender,
nós sempre temos pessoas de diversas ciências, psicólogos ou economistas, antropólogos, educadores, políticos, tentando explicar, tentando entender o que está acontecendo, etc. Mas nós sabemos que essas coisas existem, podemos tentar interpretá-las, compreendê-las a partir das ferramentas que nós possuímos, mas é preciso reconhecer que existe uma realidade muito maior, que nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos identificar, mas elas estão aí por trás de uma grande crise econômica, por trás de uma grande crise social, que nós vemos e percebemos os seus efeitos. Encontram-se poderes, potências, principados, potestades, que atuam dentro das nossas estruturas sociais, dentro das nossas comunidades cristãs, dentro das nossas famílias, trazendo muita dor, muito sofrimento, levando-nos a ter que enfrentar essas realidades, tomar decisões, fazer escolhas o tempo todo. Ela existe, ela está aí diante de nós. E entender a tentação é um princípio teológico fundamental, não só para a nossa espiritualidade, mas para nós entendermos o mundo, para nós entendermos a sociedade, para nós entendermos os nossos relacionamentos, para nós termos respostas apropriadas a todas essas situações que nós vivemos. As coisas não acontecem simplesmente porque aconteceram. Por trás de tudo isso, por trás de toda mentira, por trás de todo adultério, por trás de toda prostituição, por trás de toda droga, por trás de toda violência, por trás de toda mentira, por trás de toda calúnia, existe uma realidade que Paulo descreve. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados, contra potestades. Paulo descreve isso não para fazer de nós pessoas apavoradas, inseguras, medrosas. Não se trata disso. Paulo apenas tenta nos ajudar a ter uma cosmovisão mais madura para entendermos a realidade da vida que nós temos diante de nós. Então, nós precisamos entender que não vivemos num mundo neutro. Há uma luta. A realidade, ela é mais confusa do que nós imaginamos. Vivemos num mundo onde as diferentes situações, as diferentes realidades, tornam a nossa compreensão de nós mesmos, do outro, dos nossos relacionamentos, uma compreensão muitas vezes confusa, fragmentada, difusa. Não conseguimos juntar os pedaços. O quebra-cabeça parece difícil de ser montado. Nós vivemos realidades econômicas, políticas, sociais, psicológicas, físicas, biológicas, espirituais. Nós vivemos dentro de um mundo complexo, de relações complexas, de anseios complexos, de preocupações e desejos confusos. Nós estamos vivendo hoje no país uma série de manifestações confusas, de pessoas que estão ansiando e desejando um mundo de coisas e talvez não saibam exatamente o que de fato estão buscando e contra o que estão protestando. E nós vivemos um cenário assim. Existem alguns protestos, algumas preocupações que parecem ser mais precisas, mas há um grande anseio, como se houvesse um grande clamor, uma grande expectativa, um grande desejo de mudança, uma grande ansiedade por alguma coisa diferente, mas que nem sempre nós sabemos exatamente o quê. Nós não conseguimos discernir exatamente quais são os nossos desejos mais profundos, os nossos anseios mais intensos, mais internos. E o mundo que nós vivemos não é um mundo neutro.
As nossas escolhas, elas não são neutras. A maneira como nós respondemos à realidade vai nos conduzir para uma direção ou outra. E o que nós vamos ver na tentação de Jesus é que ser humano e ser verdadeiramente humano significa saber discernir entre tantas vozes uma voz. A experiência de Jesus no deserto nos ajuda a reconhecer que, de um lado, o conflito existe, a tentação é real, lidamos com ela todos os dias, mas a vida de Jesus foi um constante exercício para discernir a voz do Pai, da voz do inimigo. Discernir um caminho e saber fazer uma escolha a partir desse discernimento. Uma das grandes necessidades que nós vivemos hoje, ou talvez uma das grandes lutas que nós vivemos hoje, é que o mundo que nós vivemos é um mundo cheio de vozes. É um mundo de muitas vozes. Muita gente falando, muitas propagandas, muitos apelos, muitas expectativas, muita gente insistindo para que caminhemos nessa ou naquela direção, tomemos essa ou aquela decisão. Vivemos num mundo de muitas e muitas vozes. Um dos grandes exercícios espirituais, talvez um exercício fundamental na experiência de todos nós hoje, é saber silenciar essas vozes e ouvir uma voz, ouvir a voz, e saber discernir essa voz. Portanto, o que nós vemos na experiência de Jesus, por exemplo, é que Deus diz lá no Jordão: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. E o inimigo entra em cena e pergunta: se você é o filho de Deus, por que você não faz isso então? Jesus, 40 dias antes, ele ouve essa voz do céu, afirmando: esse é o meu filho, e o meu filho que eu amo. Mas de repente uma outra voz sussurra, dizendo: é mesmo? E se você é, por que você não faz algo que prove, que testifique, que expresse que você de fato é o Filho de Deus? São vozes muito sutis. No deserto, melhor dizendo, Jesus, ele sabe que é da vontade de Deus, do Pai, que ele caminhe para a cruz. E ele mesmo afirma, dizendo que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Ele sabe disso. Mas aí vem o inimigo, através de um grande amigo, Pedro, e diz para Jesus: isso não vai acontecer. Você é bom demais. Você é uma pessoa muito especial para que uma coisa dessa aconteça. Eu não vou permitir que façam esse mal contra você. E Jesus precisa reagir e resistir com firmeza para Pedro, dizendo: afasta de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas desse mundo. Vozes. Essas vozes que às vezes vêm de pessoas a quem nós amamos, pessoas que têm um interesse sincero, verdadeiro, amigo, solidário para conosco, mas é preciso saber discernir. Um outro exemplo, a Bíblia vem e afirma: guarde o seu corpo em santidade e honra,
Mas alguém vem e diz para você assim: mas vocês não se amam. Todo mundo faz isso. Qual o problema? Por que não? E essas vozes, elas nos confundem. A tentação, ela permanece conosco o tempo todo, nessas vozes que vêm e que vão, e que requerem de nós a necessidade de discerni-las. O tempo todo. A reconhecer a voz de todas as outras vozes. Eu poderia mencionar vários outros exemplos da Bíblia e exemplos do nosso dia a dia, mas a grande questão é essa: como é que nós estamos lidando com essas coisas? Como é que nós respondemos? Como é que nós discernimos isso? Como é que nós percebemos essa realidade? Então, resumindo o que eu falei até aqui nessa introdução, veja bem, a tentação, ela existe. Ela não aparece sempre da forma mais óbvia, como muitas vezes a gente imagina. Não. Ela é muito mais discreta, muito mais sutil do que nós imaginamos, e nós vamos ver isso. Nós não vivemos num mundo neutro. Existem poderes, principados, potestades, potências que atuam no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, potências que atuam dentro das nossas estruturas familiares, eclesiásticas, dentro da nossa sociedade, dentro do ambiente profissional, dentro do lugar onde nós trabalhamos e nos relacionamos. O mundo não é neutro, essas realidades estão presentes. Ser humano, a partir da experiência de Jesus, significa discernir essas vozes. Não há como entender a vida sem reconhecer que todos nós temos que lidar com essa realidade. Não há como entender a vida fora dessa realidade. E perceber aquilo que Deus está fazendo, aquilo que o Pai vem e revela a nós para discernir essa voz de todas as outras vozes que estão diante de nós. Um outro aspecto nessa palavra introdutória é que a mente é o grande campo dessa batalha, é o grande cenário onde essa luta acontece. E nós temos que perguntar constantemente para nós: quem é que forma a nossa mente? Ou, talvez sendo um pouco mais dramático, quem é que exerce controle sobre a nossa mente, sobre a sua mente? Por exemplo, quem é que forma a mente dos nossos filhos ou dos nossos netos? O que é que tem moldado a mente do povo de Deus? É uma tensão, é um conflito que envolve os nossos pensamentos. A tentação ou o tentador nunca atua, nunca aparece de forma sombria ou tenebrosa. Tudo que nós temos aqui, nesse cenário, é um homem solitário num deserto. Esse é o cenário que nós temos. Essa luta, ela acontece dentro de nós, não fora de nós. Ela acontece na nossa mente. Ela acontece a partir dos nossos valores, a partir das nossas convicções, a partir das verdades que sustentam a nossa vida, o nosso caráter, a nossa espiritualidade, a nossa fé, as nossas convicções. Isso acontece em nós, dentro de nós, não fora de nós. Então,
nós podemos perceber que, muitas vezes, os nossos sentimentos, eles seguem os nossos pensamentos. Sabemos que as nossas emoções, sabemos que os nossos sentimentos, eles estão, de uma forma ou de outra, atrelados às nossas convicções, às nossas percepções, aos nossos valores. Não são os fatos externos que determinam os nossos sentimentos, mas o juízo que fazemos desses fatos e a forma como nós reagimos, como nós os vemos, como nós interpretamos e como nós respondemos a eles. Eu gosto muito dessa passagem de Romanos, capítulo 8, esse texto extraordinário, todo esse capítulo, mas quando Paulo, no verso 31, ele começa dizendo assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele ali traz uma série de afirmações retóricas, onde ele dá um testemunho dos pensamentos que estruturam a sua vida e que o ajudam a responder e a reagir à realidade externa de uma maneira emocionalmente madura. Ele pergunta, por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está aqui dizendo que não existem nada contra nós, não existem coisas contra nós. Existem muitas. Paulo viveu muitas delas. Nós temos muitas coisas que atuam contra nós. Nós temos vírus, nós temos bactérias, nós temos motoristas bêbados, nós temos chefes intransigentes e intolerantes, nós temos pessoas que invejam, caluniam, nós temos problemas de toda sorte, nós temos conflitos, nós temos pessoas que nos rejeitam, pessoas que articulam o mal contra nós. Existem muitas coisas que atuam contra nós, muitas coisas que atuavam contra Paulo. Mas Paulo desenvolveu uma estrutura no seu pensamento a partir de convicções, a partir de valores e de verdades que davam sustentação às suas emoções e aos seus sentimentos, de forma que elas pudessem seguir aquilo que Paulo pensava, e não o contrário. Eu estava vindo para cá hoje e relendo algumas partes de um livro que eu gosto muito, não sei quantos aqui já leram, o livro Em Busca de Sentido, desse psiquiatra judeu austríaco, Dr. Viktor Frankl, que faleceu, se não me engano, em 97, fundador da conhecida e chamada Terceira Escola de Psicologia, que é a logoterapia. Esse psiquiatra judeu, ele foi preso na Segunda Guerra, e, se não me falha a memória, de 42 a 45, ele ficou em campos de concentração, em Auschwitz, Dachau, e ali ele viveu, como todos os outros prisioneiros, um sofrimento indescritível. Uma coisa assim que tira de qualquer ser humano o sentido da vida. Eu vim lendo algumas partes desse livro dele, e quando cheguei aqui, me hospedei, eu achei um pequeno vídeo de uma entrevista que ele deu em 90, pouco antes dele morrer, e a entrevistadora pergunta para ele o que é que pode levar o ser humano, num estado de completo desespero, a encontrar algum sentido para a vida. E ele disse, olha, quando nós não temos mais praticamente nada, resta ainda a liberdade última que nós temos, que é escolher o jeito que nós vamos reagir ao sofrimento que nos é imposto. Falou, muitas vezes nós não temos recursos para mudar o sofrimento. Não temos meio para transformar uma realidade
que nos envolve, mas ainda temos a liberdade última do ser humano, que é a liberdade dele escolher como é que ele vai responder aquilo. Falou, essa liberdade é que dá ao ser humano a dignidade e a grandeza, inclusive para morrer. E a primeira parte desse livro, Em Busca de Sentido, ele termina no último parágrafo falando sobre esse tempo de sofrimento que ele enfrentou nos campos de concentração, e ele termina dizendo assim que depois que uma pessoa passa por aquilo que ele e os seus colegas passaram, falou, a gente descobre que no final de tudo, a única coisa que importa e a única coisa que dá sentido na vida é temer a Deus. Falou, quando o ser humano descobre que a única coisa que importa na vida, a única coisa pela qual ele deve temer é o seu Deus, tudo mais torna-se menor. Tem um impacto menor. Num certo sentido, o que o Dr. Frankl fez e aprendeu naqueles anos de sofrimento no campo de concentração foi desenvolver uma estrutura, embora ele fosse um judeu, tivesse as suas convicções religiosas, aquelas convicções, a transcendência, a lembrança que ele tinha e o seu desejo de um dia encontrar a sua esposa e a sua família, que infelizmente todos morreram nas câmaras de gás. Ele saiu de lá sozinho. Mas ele disse que essas lembranças, essa confiança que ele depositava em Deus e essa certeza de que algo transcendia toda aquela tragédia que ele estava vivendo, deu a ele uma estrutura emocional para ele sobreviver ao campo de concentração, inclusive encontrar resistência física para não contrair o tifo, que era uma das doenças que mais exterminavam os prisioneiros. Então, os nossos sentimentos, eles seguem os nossos pensamentos. Talvez muitos cristãos e muitas pessoas, muitos seres humanos hoje, sofrem uma infinidade de situações porque não conseguem responder a uma realidade a partir de uma consciência que traz consigo convicções, verdades sólidas. Quando Paulo, nessas perguntas retóricas de Romanos 8, quando ele faz a última pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Ele mesmo lista uma série de situações que têm um potencial enorme para nos separar do amor de Cristo, e muitos já se separaram do amor de Cristo em virtude dessas situações. Tribulação, perseguição, angústia, perigo, fome, nudez, espada, etc. Ele cita coisas que ele viveu, situações que ele passou. Mas ele levanta essa pergunta: será que essas situações, essas realidades vividas teriam o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele diz não. Uma vez que ele entende a natureza do amor de Deus e o grande amor que Deus tem por ele, ele cria uma estrutura no seu pensamento, nas suas convicções, que dão forma às suas emoções e aos seus sentimentos. E isso é muito importante. Não são os fatos externos que determinam o que nós sentimos, mas o juízo que fazemos deles. E a forma como nós respondemos a eles, como nós os interpretamos. E nós fazemos isso de maneiras distintas a partir das verdades, das convicções que cada um de nós carrega. A nossa capacidade de discernir essas vozes vai sempre depender da maneira como nós guardamos dentro de nós a palavra de Deus.
Nós iremos discernir ou não. É por isso que a Bíblia dá muita ênfase à mente, dá muita ênfase aos nossos pensamentos. Em Isaías 26, 3, ele diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Alguns textos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu gosto desse versículo. 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E Hebreus 8:10, ele diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Eu não estou falando aqui de um racionalismo frio, de um intelectualismo. Eu estou falando do recurso que Deus nos dá, da nossa mente ser um depositário, ser um depósito seguro de verdades, de convicções que nos ajudam a discernir as vozes. Então, a grande pergunta que nós temos que fazer é essa: quem é que controla a nossa mente? Quem é que forma a nossa mente? Quais são os valores, as verdades e as convicções que têm moldado a nossa mente? Nós vamos perceber que a maneira como Jesus responde a essas sutilezas que foram colocadas diante dele, Jesus não foi tentado com adultério, a tentação não foi com alguma coisa vil, banal. Não. A tentação de Jesus foi de uma sutileza impressionante. O inimigo não propôs nada que fosse eticamente ou moralmente inadequado, inapropriado. Não propôs nada assim. O que estava em jogo eram outras coisas que Jesus foi capaz de discernir. Então, nós precisamos, a partir desse episódio na vida de Jesus, reconhecer a importância da nossa mente, do nosso coração estarem preparados para entender a dimensão dessa luta e desse conflito. Deixa eu correr aqui com essa fase introdutória, para hoje talvez não dê tempo, e amanhã a gente passe então pelas tentações, pelas 3 tentações de Jesus. Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Parece uma contradição, parece um paradoxo, né? O Espírito nos levando para sermos tentados pelo diabo. Afinal de contas, quem que é o agente disso? Quem que está por trás disso? O Espírito ou o diabo? Como que nós olhamos? Por que nessa narrativa dos evangelhos eles colocam dessa forma? Eu tenho a impressão de que, entre outras coisas, essa palavra tentação que aparece aqui, aparece na oração de Jesus, é a mesma palavra traduzida por teste, traduzido por prova no Novo Testamento. É uma palavra só. Então nós ficamos assim perguntando às vezes como que Deus e o diabo encontram-se presente nessas nossas lutas. Na verdade, nós vamos perceber que isso tem muito mais a ver com a maneira como nós respondemos do que simplesmente com o fato em si, com o acontecimento em si. Em Mateus 6, veja,
Na oração de Jesus, na oração do Pai Nosso, na versão revista e corrigida e na versão trinitariana, ele diz: e não nos induzas à tentação. Essa é a súplica que a gente faz. Na versão da Bíblia de Jerusalém, ele diz: e não nos exponhas à tentação. Na revista e atualizada e na nova versão internacional, é traduzido como: e não nos deixes cair em tentação. É um jogo de palavras difícil, porque Deus testa, Deus prova. Mas Tiago afirma que Deus não tenta. Parece um jogo assim um pouco difícil, porque a palavra é a mesma para teste e para prova. Portanto, veja bem, se Deus testa, e testou Abraão, testou Jó, testou Jesus, se Deus testa, não faz sentido orar dizendo: e não nos induzas aos testes, ou não nos deixes cair nos testes, ou não nos exponhas aos testes. Ou seja, orar para Deus não fazer o que Ele certamente vai fazer. Deus vai nos testar. Como também fica confuso dizer: não nos induzas à tentação. Como que a gente vai pedir para Deus não fazer o que Ele jamais faria? Deus não tenta ninguém. Talvez essa versão da revista e atualizada e da NVI, não nos deixes cair, me dá a impressão de que eles já procuram traduzir com um tom mais da interpretação que nós deveríamos dar a esse texto, e eu acho que está correto. Talvez o que Jesus está preocupado em colocar aqui diante de nós é que essa palavra, peiratzo, que significa testar, tentar, pôr à prova, seduzir, que é a mesma palavra, nós podemos ver que o Espírito Santo, ele sempre nos conduz aos testes da fé para o nosso crescimento. Eles são absolutamente necessários. E, ao mesmo tempo, o inimigo sempre nos seduz com a tentação para nos afastar da fé. Na carta de Tiago, que é um dos textos mais extraordinários sobre esse tema, que é um texto que vale a pena mergulhar nele, e ele começa dizendo que devemos ter por motivo de toda alegria passar por esses testes, por essas provas, por essas lutas. Ele ali não está se referindo apenas aos grandes problemas que nós enfrentamos, inclusive as coisas boas que passamos, talvez aquela promoção, talvez aquele dinheiro que sobra, ou seja, a provação não é apenas o dinheiro que falta, é o dinheiro que sobra. A provação não é apenas a saúde que falta, mas é a saúde que sobra. Não é apenas as possibilidades enormes que temos diante de nós, mas também a ausência delas. Ou seja, para Tiago, as provas, os testes da vida envolvem todas as situações que nós vivemos, para as quais nós precisamos dar uma resposta apropriada a partir da fé que nós temos em Cristo ou não. E Tiago segue dizendo que diante dessas provas nós podemos e devemos pedir a Deus sabedoria para responder a elas. E ele diz que Deus dá, e dá com fartura. Mas existe uma pessoa, ou um tipo de pessoa para quem Deus não dá, que são aquelas pessoas titubeantes. Aquelas pessoas que Tiago chama de ânimo dobre, que têm o coração dividido, pessoas que não sabem exatamente o que querem, pessoas cujos valores e convicções na vida são frágeis. Essas pessoas que têm convicções frágeis, que têm percepções difusas, que ora querem, ora não querem, ora desejam esse caminho, ora não, ora se encantam com a santidade, mas ora a rejeitam, ora
querem seguir a Cristo, mas ora não querem segui-lo ou não querem fazer nenhum grande sacrifício por isso. Tiago coloca essas questões diante de nós dentro de um tema muito abrangente. E ele diz que ninguém ao ser testado, ninguém ao ser tentado e cai, diga foi Deus que fez. Ele diz, Deus não faz isso, nós caímos por conta própria. Nós somos seduzidos pelas nossas próprias cobiças, são as nossas escolhas, são as vozes que nós ouvimos, são as nossas ambições que nos levam a tropeçar. Mas, por outro lado, ele diz que quando nós experimentamos essas boas dádivas, esse dom perfeito, essas experiências que nos fazem crescer, devemos ter certeza de que isso é Deus quem nos dá, é o Pai do alto, é o Pai das luzes que vem e que nos abençoa e nos ajuda a crescer. Todo o livro de Tiago, ele se preocupa com essa ambiguidade com a qual nós vivemos. E quando nós vivemos essa ambiguidade, esses paradoxos, essa vida dividida, esse coração rompido, que é o que Deus, em todo o Velho Testamento, chama o seu povo para não viver desse jeito, não ter um coração rompido, ter um coração íntegro. E ele vai falar daqueles que são ouvintes da palavra, mas não praticantes. Ele vai falar daqueles que tratam as pessoas, algumas de um determinado jeito, outras de um outro jeito. Ele vai falar daquelas pessoas que dizem que têm fé, mas cuja vida e as obras e as práticas são uma negação de toda a fé que eles têm. De pessoas cuja língua é capaz de dizer coisas boas para uns e coisas perversas e dolorosas, abençoar uns e amaldiçoar outros. A grande preocupação de Tiago é com o risco de nós vivermos com a mente dividida, com o coração rompido, com o espírito fragmentado, o que nos torna pessoas vulneráveis para todo tipo de tentação. O Espírito Santo está sempre atuando, procurando nos conduzir a uma maturidade, a uma integridade. E o inimigo sempre aproveitando todas as situações para nos fazer afastar. Alguns afastam porque a vida está boa demais, confortável demais, dinheiro demais, facilidades demais. Outros por menos. O problema não pode ser categorizado dessa ou daquela forma. Então a oração é, Pai, na medida em que o Teu Espírito nos conduz aos desertos da vida para sermos testados ou tentados, livra-nos de cair nas tentações e nas seduções do inimigo. É isso que Deus espera que façamos. No batismo de Jesus, e aqui eu quero caminhar para terminar, já o tempo está bem avançado já, mas no batismo de Jesus, ele tem a sua identidade afirmada. Esse é o meu filho. E tem a sua vocação afirmada. Em ti eu tenho o meu prazer. Essas duas afirmações, elas são fundamentais em toda a vida de Jesus. Veja, Jesus aqui não tinha feito nada ainda daquilo que nós reconhecemos como seu ministério público. Jesus ainda não havia saído a campo para realizar o seu ministério. Ele não tinha feito alguma coisa que o Pai pudesse olhar e dizer, puxa, que coisa bem feita. Olha, eu estou feliz com isso. Não. Essa declaração, essa afirmação de identidade, ela é fundamental naquilo que Jesus é diante de Deus. Eu tenho para mim que essa é a grande necessidade que todos nós temos. Essa é a grande tentação. E no deserto, o inimigo questiona a identidade. Se tu és o Filho de Deus. E questiona a sua vocação. Transforma, salta, faz assim. Veja, o deserto é o lugar onde a nossa afirmação, ela não acontece de forma externa.
Todos nós precisamos de nos sentir validados, reconhecidos, afirmados. Todos nós precisamos fazer um bom curso, ter um bom trabalho, um bom emprego, ser um bom profissional, casar, ter filhos, ser reconhecido pelas pessoas, na igreja, na sociedade, no ambiente profissional. Nós precisamos de ter essa validação desde cedo, desde criança. Nós precisamos ser reconhecidos, validados, afirmados. É uma necessidade humana. Todos nós precisamos fazer isso ou precisamos disso. No deserto, nada disso é possível. No deserto, tudo que Jesus tinha era Ele e o Pai. E essa luta interna, esses principados e potestades, o inimigo, o diabo, tentando romper, tentando quebrar, tentando fragmentar as grandes verdades que moldavam e sustentavam sua vida. Aquilo que foi dito no Jordão era fundamental. Esse é o meu filho amado. Jesus chega no deserto, a primeira coisa que o inimigo faz é levantar uma suspeita. Se tu és o filho, essa é a primeira tentação. Se tu és o Filho de Deus, transforma. Você nunca ouviu uma voz dizendo isso para você? Olha, se você é crente, se você realmente confia em Deus, por que você não sai dessa? Por que você não ora? Por que essa cura não acontece? Por que aquela pessoa, ou por que essa situação, ou por que no seu trabalho as coisas são como são? Você não é? Você não crê? Você não confia? Afinal de contas, você confia ou não? O tempo todo, a nossa identidade é questionada. O tempo todo. O tempo todo nós nos sentimos impulsionados a fazer alguma coisa que valide a nossa identidade. A primeira tentação foi lançar essa suspeita sobre quem Jesus Cristo é. No deserto, no Jordão, ele ouve essa voz dizendo: esse é o meu filho que eu amo. Mas no deserto o inimigo levanta a suspeita dizendo: se você realmente é esse filho tão amado, mostra, prova, faz. Essa é a grande luta que todos nós enfrentamos. Nós não podemos entender a tentação de Jesus sem relacioná-la com o seu batismo. O Espírito Santo sempre nos conduz aos testes para crescermos, para afirmarmos a nossa identidade. O inimigo sempre nos tenta para nos afastar da nossa verdadeira identidade. Toda vez que nós experimentamos o amor de Deus, todas as vezes que nós nos consagramos e assumimos um compromisso com Deus, toda vez que tomamos uma nova decisão, quando nós nos sentimos alegres, seguros, como seus filhos amados, e aí de repente vem alguma situação e alguma voz começa a sussurrar, perguntando para nós se aquilo é de fato daquele jeito. E por fim, nós temos aqui a palavra de Deus. Está escrito. Veja, quando Jesus responde na tentação, em todas elas, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, ele dá um testemunho de que aquela luta
ela já havia sido enfrentada e vencida muito antes de acontecer. Nós temos uma dificuldade de perceber essas coisas, mas a batalha foi vencida antes. A Bíblia insiste em que nós precisamos guardar a palavra de Deus, guardá-la no coração, guardá-la na mente, guardar. Precisamos memorizá-la. Hoje há muitas críticas à memorização, mas eu sou daquela geração, daquele tempo, que para mim não tem outro jeito de você guardar a palavra de Deus se você não memorizá-la. Se você não decorar e guardá-la na sua mente, fazer com que ela faça esse longo trajeto da mente para o coração e formate a sua vida, o seu caráter, o seu espírito. Meditar, desenvolver hábitos devocionais. Os textos bíblicos que marcam a sua trajetória, que marcam a sua vida, quais são eles? Os personagens bíblicos e na história, homens, mulheres, cuja vida te inspiram. Eu temo hoje por uma geração de cristãos que perderam o contato com os grandes mártires, com os grandes personagens da história cristã, com os grandes personagens bíblicos, com os textos bíblicos que são formadores da nossa mente, do nosso caráter. Está escrito. Essa foi a maneira como Jesus respondeu a todas as tentações. Está escrito. Ou seja, a vida vivida a partir da palavra. O Verbo feito carne usou a palavra para resistir e para vencer o inimigo. E a grande luz que esse evento na vida de Jesus lança sobre nós é a necessidade que nós temos de viver na palavra e pela palavra para sermos guardados e preservados na verdade. O primeiro Adão fracassou pela sua desobediência. Não confiou na palavra e fracassou. O segundo Adão foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. O primeiro Adão fracassou porque suspeitou da bondade de Deus. O segundo Adão vence porque ele confia, e confia até o final. Então, meus queridos, amanhã nós vamos prosseguir e vamos olhar para a primeira tentação de Jesus. E vamos perguntar, a vida é só isso? É só pão? É disso que é feito a vida? O que eu quero ver com vocês é que a tentação é isso que o inimigo apresenta. Pensem no caminho de volta para casa. Que mal há numa pessoa faminta, depois de 40 dias, sem comer nada, se alimentar? Mesmo que o jeito de arrumar pão não fosse lá muito ortodoxo, mas que pecado existe numa pessoa faminta comer? Existe algum pecado nisso? A coisa mais óbvia, mais natural para todo ser humano. Onde é que está o pecado nisso? Por que que isso foi uma tentação na vida de Jesus? Está com fome e querer comer. Mas pense nisso, indo para casa. Amanhã de manhã a gente conversa um pouco sobre isso. Tá bem?
Vamos então orar. Desculpe estender tanto o horário. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse evento na vida do nosso Senhor, que pelo seu amor e graça, Ele resolveu compartilhar conosco, para que Ele lançasse luz sobre as lutas que temos e a necessidade de respondermos a essas lutas a partir da Tua palavra viva e verdadeira. Abençoa-nos, ó Deus. Ensina-nos a viver de forma íntegra, verdadeira. Que saibamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, distingui-la, ó Deus, de tantas outras vozes. Saber, ó Deus, viver a vida gloriosa que temos em Cristo Jesus. Num mundo, ó Deus, que apresenta diante de nós tantos caminhos, tantas possibilidades, tantas oportunidades. Permita, ó Deus, que pela Tua graça andemos nos Teus caminhos. É o que eu peço, ó Deus, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.